Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu usar o link que a gente tinha programado. Eu fiz um teste antes, né? Pessoal que está nos assistindo aí. Foi por isso que aconteceu esse atraso. Eu tinha feito um teste antes, tinha dado certo, mas agora a gente estava aqui ao vivo, mas ficava só a imagem aparecendo ali para nós. A nossa imagem aparecendo para a gente, quer dizer, mas vocês só viam a foto de divulgação. Então, eu tive que criar um outro link para a gente poder fazer aqui. Mas a gente já vai começar, né? Obrigado aí por esperarem, por estarem entrando no link novo. Então, Tainá, que é a nossa MC da noite, vai conduzir aí a nossa live, tá? Muito obrigado e desculpa o atraso. Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa segunda live de celebração dos 50 anos da CRU Brasil. Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui com a gente mais uma vez. E hoje a gente tem convidados muito especiais que têm muita história para contar para a gente. Eu queria apresentar eles aqui bem rapidamente para vocês. Estamos aqui com a maravilhosa Madaí Tristan. Dá um tchauzinho aí, Madaí. Fala um oi. Ela trabalha com a captação de recursos da CRU Brasil. Também está com a gente o Edson e a Lia Barbosa, do Gerando Vidas. Olá, boa noite, gente. Os estudantes. Boa noite. E também com a gente o Fábio e a Leonora Ciribelli, do Ministério Oasis. Eles vão falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o ministério deles. Dá um tchauzinho aí. Ah, prazer. Então, e eu sou a Tainá Rosa, trabalho com a CRU Campus, já sou missionária há 3 anos, né? Comparando com os outros, pouquinho tempo ainda. E também temos aqui o Leonardo Marques no apoio, ajudando a gente aí com a mídia e todas essas coisas que a gente precisa para estar ao vivo. Então, é isso. Para quem não sabe, não conhece ainda a gente, é sempre bom apresentar, né? O que é, afinal, a CRU Brasil? Bom, nós somos uma comunidade acolhedora, apaixonada por conectar pessoas a Jesus. A gente caminha junto com o corpo de Cristo no cumprimento da grande comissão, dando a oportunidade a milhares de pessoas de desfrutar um relacionamento real com Deus. Vamos passar agora aquele videozinho que a gente tinha combinado? Vai dar, Léo? Não vai, é melhor a gente seguir em frente, Tainá, desculpa. Tá bom. Então, por conta do nosso pequeno atraso, vamos pular os vídeos e vamos direto ao que interessa, tá bom? E hoje o nosso tema é cuidado missionário. A CRU Brasil não existiria se não fossem os missionários, se não fosse Deus, né, primeiramente, mas se não fosse o trabalho dos missionários. E é incrível o que Deus tem feito através da vida de todos nós, né? Nós não somos super-heróis, não somos homens e mulheres maravilha, né? Somos pessoas normais que precisam de encorajamento, de capacitação, de cuidado. Mas como que a gente pode oferecer isso àqueles que estão aí trabalhando no campo com o cumprimento da grande comissão, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso, mas antes disso, né, eu queria chamar as pessoas que já trabalham há tanto tempo conosco para conversar um pouco mais e contar suas histórias, da sua caminhada, da sua trajetória. E vocês têm liberdade para fazerem perguntas, tá bom? Eles vão responder as perguntas de vocês, então vão colocando aí no chat, já vão fazendo suas perguntas. São pessoas que vocês precisam conhecer se vocês caminham com a gente aqui na CRU. Então, vamos lá, vamos começar com a Madaí, com o Edson e com a Lia. Eu queria saber de vocês, podem abrir os microfones, há quanto tempo vocês estão na CRU e em que ministério vocês atuam? Vocês podem explicar um pouquinho mais do ministério, né? A gente já contou aqui qual é, mas contem um pouco mais sobre o ministério de vocês. Pode começar com a Madaí. Vai, Madaí. Oi a todos. Bom, eu sou de São Paulo e eu estou há 42 anos no Ministério e há 36 na CRU.
né? Passei por vários ministérios, como desde Cru Campus, quase que minha vida toda trabalhando em Cru Campus, e agora nos últimos 18 anos, eu acho, 15, não sei, eu tenho dedicado meu tempo com um projeto que a gente tem criado e a cada dia aperfeiçoando um pouco mais, que é um cuidado do missionário na área do levantamento de sustento. Então, tenho treinamento, assessoria, coach, todo o acompanhamento do missionário até ele levantar 100% do sustento dele. O que seria de nós se Madaí não estivesse conosco? Edson e Lia. Deixa a Lia falar primeiro. Eu estou há 38 anos no Ministério e 28 anos na CRU. Né? São 10 anos que nós dedicamos ao Ministério direto com a igreja local. Atualmente a gente trabalha... Eu comecei trabalhando com o que vocês chamam hoje de Cru Campus, meus primeiros anos de ministério, e hoje nós trabalhamos com a MGI, que é Movimento Global de Igrejas, né? Que é treinamento de igrejas, e eu particularmente estou mais voltada com o treinamento de mulheres. Muito legal. Eu estou há 36 anos no Ministério de Tempo Integral e 26 com a CRU. Como a Lia disse, por 10 anos nós deixamos de Tempo Integral a CRU, mas não deixamos de estar trabalhando com a CRU, né? Éramos voluntários associados, né? Mas com a dedicação maior de tempo com a igreja local. E também já trabalhei no Ministério Campus, lá no passado, né? No Alfa Ômega, no antigo Alfa Ômega, e já há vários anos com o trabalho do Movimento Global de Igrejas, que aqui no Brasil nós chamamos de Gerando Vida, que é o Ministério de Capacitação, Treinamento para as igrejas, para plantar novas igrejas. Sempre que eu vou conversar com os estudantes, eles têm muita curiosidade de saber como funciona o trabalho de vocês. Então, eu tenho compartilhado bastante sobre eles. Mas eu queria saber como foi o começo do ministério de vocês. Como foi que tudo começou, que vocês se sentiram chamados? Como era naquela época? Aí. Chamada a começar. Por ordem, nada. Não era muito diferente de hoje, né? Porque o mesmo Deus que continua chamando. Mas na minha história, foi assim, eu senti um chamado assistindo num culto de aniversário do meu pai era pastor na época, e foi quando eu senti o chamado de Deus, sem saber absolutamente nada para onde ir, o que era aquilo, o que ia acontecer. E logo em seguida eu conheci a CRU através de um folhetozinho que era um curso das 4 leis, e eu me interessei, né, porque eu estava aqui naquele entusiasmo todo e queria saber como que servir melhor o Senhor, e fui fazer o curso, né, e lá eu fui fisgada, né, e fui ficando, e conhece todo mundo, e participa de uma coisa aqui, outra lá, até que a CRU naquela época estava praticamente recomeçando, né, estava recomeçando o ministério nas universidades, e estava recrutando missionários. Então, eu entrei nessa época que estava uma mudança de liderança. Então, eu entrei nessa época que estavam recomeçando várias coisas. E aí teve um recrutamento de novos missionários, e eu já estava caminhando com todos os poucos missionários que tinham naquela época. E aí eu fui me identificando e vi que realmente era o lugar que Deus tinha preparado para mim, né? Por gostar de trabalhar com jovens, eu era bem jovem na época, então tudo encaixava e estava muito entusiasmada. E decidi, falei com meus pais, né? Eles ficaram meio assustados, e era de uma igreja que não tinha muitas missões fora, dentro da igreja, né? Mas logo eles entenderam que era um chamado de Deus para mim, eles não podiam impedir aquilo, e eu comecei, né? Começamos a trabalhar, eu trabalhava na época no Mackenzie, e a gente ia evangelizar todos os dias lá, e depois a gente foi para a USP, e aí eu fui para Campinas, para trabalhar nem foi para trabalhar, foi trabalhar com um projeto que estava acontecendo com todas as igrejas de treinamento,
depois voltei para São Paulo, aí fui para Americana, aí fui para Campinas de novo, e lá que a gente estabeleceu, né, mesmo todo o ministério com estudantes universitários, né, que hoje é Cru Campus. Então, basicamente, a gente recomeçou, né, porque, na verdade, a Cru começou na USP, mas a gente recomeçou e a coisa foi crescendo a partir de lá. Isso por volta de 78, 79. E como foi com os seus pais, com as pessoas ao redor? Todo mundo aceitou bem? Na verdade, estava todo mundo tão assustado como eu, né? Porque era uma coisa nova, que eu também estava descobrindo, que eu também estava querendo entender tudo o que estava acontecendo. Meus pais me apoiaram, eles eram cristãos, né? Meu pai pastoreava naquela época, então entendiam o chamado de Deus, mas ainda assim tinha algumas restrições, né? Por uma organização que trabalhava com todas as denominações, né? E eu estava numa igreja que não fazia isso. Então, assim, teve todo um processo assim meio... Mas me liberaram, né? Me liberaram uns 3 anos, acho que uns 3 anos que eu estava no ministério, 2 anos e meio, mais ou menos. Um dia meu pai chegou e falou, olha, você vai largar tudo isso, porque não é nada, isso, as coisas não são de Deus. Nossa, e aí, o que você fez, Nadaí? Como que aconteceu? Como assim não é de Deus, né? E eu lembro que eu falei com o Bartimeu na época, que era o diretor, e eu falei, não, eu vou continuar, porque eu sou maior de idade, já tenho 21 anos, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, então você procura uma outra agência missionária, porque aqui você não vai ficar, que você tem que honrar teus pais, porque é com eles que você mora, né? E eu, com esse puxão de orelha, eu falei, tá bom, eu vou. E falei para meus pais, tá bom, eu saio, mas é um chamado que eu tenho de Deus, em obediência e honra ao Senhor, né? Eu vou obedecê-los. E saí, fui trabalhar com a minha irmã, 2 anos, e foi um tempo que eu evangelizei muito na empresa, foi um tempo muito joia, muito bom mesmo, né? Nesse período... Ensinamento de Deus mesmo, né? Nesse período minha mãe faleceu, então acho que era um tempo que a gente precisava mesmo estar num outro momento. E aí chegou um dia que eu fui num culto da igreja de semana, né? E meu pai pregou sobre o chamado de Deus. E aí eu falei, ai, meu Senhor, eu preciso falar com ele, porque Deus já estava movendo meu coração para largar tudo aquilo que eu estava fazendo e voltar para o ministério. Aí eu falei para ele, pai, Deus falou muito comigo através do Senhor hoje. Ele falou, é? Aí eu contei para ele o que estava acontecendo. Aí ficou aquele silêncio no carro. E aí ele falou, bom, se Deus está te chamando, quem sou eu para segurar, né? Então, como eu falei, né, eu tive a minha chamada com 17 anos e comecei a me preparar, porque o meu grande sonho era ser uma missionária. E comecei fazendo teologia. Só que durante o processo eu descobri que não me dava a resposta que eu queria. Porque a minha grande pergunta era como compartilhar Cristo, como cuidar de pessoas. E lá eu aprendi muito sobre a Bíblia. Foi quando eu conheci umas 2 pessoas que faziam o curso do CETREL na Cruzada naquela época, que era um curso sobre dinâmica dos problemas da vida atual. E eles, então, me apresentaram, né, falaram um pouco da Cru e tal. Eu segui fazendo teologia e depois conheci o grupo, fiz o curso, e aí então eu entendi que eu precisava de outro treinamento mais eficaz. Foi quando eu fui fazer o treinamento da Cruzada em Nova Odessa, e lá então eu entendi que a chamada de Deus para mim era para ir, e não apenas continuar estudando e esperar que as coisas acontecessem. Meu pai discordou na época, aí segui fazendo teologia por 2 anos e depois, então, conversei com ele novamente e foi quando ele consentiu. Então, em 82, eu terminei o treinamento da Cru, da Cruzada, né, estudantil, e entrei de tempo integral no ministério. Meus primeiros anos de ministério foram no Mackenzie, na PUC, evangelizando os universitários. Bom, meu primeiro contato com algo da Cru foi através do folheto azul, da Vida Cheia do Espírito. Eu não tinha ideia de que aquilo, além de dar um novo rumo para a minha vida em termos espirituais, também
mudaria a minha vida em termos de caminhada mesmo, né, de sonhos e futuros, porque pouco tempo depois eu recebi um folheto que fazia uma propaganda desse treinamento que a Amada se referiu, que a Lia também falou, que era do CETREL, o Centro de Treinamento de Líderes. E a base era evangelismo, e ali pela primeira vez eu aprendi como abordar alguém, como compartilhar de Cristo de uma maneira bem objetiva e bem clara, e aquilo foi impactante para a minha vida. E à medida que eu fui me conhecendo um pouco mais e me envolvendo com o pessoal da CRU, e sendo discipulado por eles também, foi nascendo o desejo de servir melhor a Deus. Eu já tinha um desejo de fazer teologia, mas aquilo que estava sendo apresentado me trazia alguns aspectos práticos que eu sabia que a faculdade teológica, o seminário, não me daria naquele primeiro momento. E descobri que a Cruzada tinha um centro de treinamento da Grande Comissão em Nova Odessa, né? E era um lugar de um treinamento de um ano, onde as pessoas recebiam uma preparação básica da palavra de Deus, mas com uma ênfase prática muito forte. E eu fui desafiado, então, a fazer esse treinamento. A princípio, os meus pais não apoiaram, porque eles tinham muito medo, né, de que aquilo poderia ser um lugar para aliciar jovens, porque naquele período havia um envolvimento muito grande da juventude com meninos de Deus, então eles ficavam muito preocupados com isso. Mas minha mãe, em oração, e depois de ler... Né? Oi? Era uma seita, exatamente. Uma seita. Exatamente, seita asiática, né? E o americano não lembro ao certo. Mas minha mãe, lendo um pouco sobre a vida de Hudson Taylor, ela foi impactada pela maneira como a mãe de Hudson Taylor abriu mão dele ao permitir que ele fosse para a China. Então, a minha mãe disse, bom, se Deus está te chamando, você tem a nossa bênção, mas vá no tempo de Deus. E o meu discipulador, o Teodoro, ele me deu uma palavra muito forte também no sentido de obediência aos pais, mas também me desafiando, olha, você só vai para a Americana ou lá para... A gente vai... É Nova Odessa, mas naquela época nós falávamos que era Americana, porque era a cidade mais influente, né? Aí ele disse, olha, você só sai para ir para lá quando você deixar alguém fazendo o que você está fazendo hoje, onde você está, especialmente na tua escola. E realmente eu fiquei mais um ano, e foi o tempo de deixar um discípulo na minha escola, que continuou evangelizando estudantes onde eu estudava. Muito legal ver que tem um ponto em comum entre as histórias de vocês, né? Os pais, a princípio, estranharam, mas com um pouquinho mais de oração e perseverança deu tudo certo no final, né? Acho que fica essa mensagem aí. Eu queria saber, Edson, falaram que tinha uma convivência missionária. O que era isso? Essa era a experiência que nós tínhamos lá no centro de treinamento, né, em Nova Odessa, e o treinamento era dividido entre AC e DC, antes da convivência e depois da convivência. Era uma experiência baseada no Evangelho de Lucas, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, só levando só a roupa do corpo e nada mais, né? Tinha algumas adaptações aqui, nós levávamos a roupa do corpo, mais uma para trocar e nenhum dinheiro. E nós tínhamos que trabalhar na roça dependendo daquilo, em troca de casa e comida. Nós não trabalhávamos para receber dinheiro, nós só queríamos um lugar para ficar e um lugar para comida. O que dessem para a gente comer, nós comíamos. Onde colocassem a gente para dormir, nós dormiríamos. Eram 21 dias. E a ideia era depender totalmente de Deus para tudo. Nós não podíamos pedir nada para as pessoas, nem sugerir, eu estou com tanta vontade de tomar uma Coca-Cola. O negócio era falar com Deus e Deus providenciar todas as coisas. E eu fiz 2 vezes isso, né? Tanto aqui no Sudeste como lá no Nordeste também, no nosso centro de treinamento, quando tivemos no Nordeste. Mas aqui foi bem impactante porque o Cullen e o Bira, que eram os nossos diretores na época, eles me deixaram na estrada entre Limeira e Cosmópolis, e eu andei o dia inteiro com meu amigo, né? Nós éramos 2 em 2 e orando, Deus, prepara um lugar para a gente, nós estamos com fome, estamos com sede, e Deus ia nos dando coisas, né? As pessoas não tinham lugar para a gente trabalhar, mas tinham algo para oferecer para a gente, né? Mas enfim, nós andamos a noite toda e nós não encontramos nada. Encontramos, na verdade, uma outra dupla, né, de estudantes,
E imagina, era inverno, então nós podíamos levar uma coberta, cada um de nós, né? E nós colocamos as cobertas no chão e os 4 meninos dormimos juntinhos, né? Isso seria horrível hoje, né? Para nos aquecer na noite, né? Porque era muito frio, né? E dormimos embaixo de uma árvore. Toda vez que eu passo nesse lugar, eu lembro dessa experiência. E quando acordamos, nós oramos, Deus, prepara um lugar para a gente hoje. Eu pedi assim, fui ousado. Eu falei, Deus, eu gostaria de ter um almoço de domingo hoje. Eu quero ter macarrão, frango, maionese e Coca-Cola. E saímos, né? E depois de andar meio-dia, por volta de 11h30, esses meus amigos que nós dormimos juntos, eles passaram numa Kombi. E eu vi eles na estrada, na Anhanguera, passando. E eles deram tchauzinho, mas logo na frente pararam. Eles já tinham encontrado um lugar para ficar. E um sitiante, né, que estava com ele, falou, se tivesse mais 2, eu pegaria, né, que era um vizinho de um sítio onde eles iam ficar. Eu pegaria para trabalhar lá no meu sítio. E quando eles falaram isso, comentaram, eles passaram por nós, deram tchauzinho e pararam. E nos acomodaram, né? E quando eu cheguei lá na casa onde nós ficaríamos por 21 dias, o que tínhamos para comer? Frango, macarronada, maionese e uma Coca-Cola bem gelada. Foi muito bom. Esse era o aspecto bom, mas teve aspecto difícil também. Eu não comia bicho que eu matava, ou que eu visse morrendo. Meu avô matava porco, eu não comia carne de porco, ou nenhum tipo de carne por uma semana. E só que ali nós tivemos a alegria de ver eu catar um porquinho, ver o dono da propriedade matar o porquinho, e eu tive que comer o porquinho também. Porque a gente não podia recusar. Raiz. Era muito legal. Muito legal saber disso, né? Os missionários novos nem sabem o que é isso, né? Para vocês verem como as coisas mudaram. Mas é uma experiência muito, muito interessante, né? De provisão de Deus. Mas agora eu queria que a gente passasse para os nossos convidados do Ministério Oásis, o pastor Fábio e a Leonora. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado, Tainá. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre o que é o ministério de vocês, né? O Ministério Oásis. E é isso, né? Contem um pouquinho de vocês para a gente conhecer mais. Deixa eu primeiro dar minhas felicitações à CRU, que na minha época era cruzada também. Parabéns pelos 50 anos, pela perseverança e pelos frutos. Eu sou um pouco fruto disso, fiz os treinamentos do Folheto Azul, das 4 leis e tudo que tinha direito. A igreja sempre mandava, tinha gente na universidade, e era muito bom, aprendemos muito. Bill Bright era amado por todos nós, já tínhamos material traduzido. Então, parabenizar a CRU, agradecer pelo convite e abraçar todo o ministério através de vocês. Prazer em conhecer Madai, prazer em conhecer Edson e Lia, e você também, né? E beijo no coração do Léo e do Gil, e da Carol e da Lucélia. Muito bom estar aqui com vocês. Eu também, nós e Leonor, estamos indo para 36 anos também de ministério, 30 anos dos quais foi com a igreja local. Eu pastoreei a igreja local 30 anos. E Leonora vai falar um pouquinho dela depois. E há 6 anos, estamos indo para 6 anos, que estamos com o Ministério Oásis. Nosso contato com o Ministério Oásis, nós estávamos passando por uma necessidade, eu estava passando por uma necessidade pessoal, me sentindo assim já bastante incomodado de estar só com a igreja local e com algumas questões pessoais em relação a isso. E de repente recebemos um convite do Ministério Oásis para visitá-lo. Isso casou com essa minha necessidade. E nós fomos muito bem recebidos, tratados e cuidados pelo Ministério Oásis.
E no final da temporada fomos convidados para fazer parte da equipe. E foi uma surpresa muito boa para nós. E de julho de 2014, então, em diante, nós começamos a fazer parte da equipe, já trabalhando mesmo como conselheiro, e a Eleonora é psicóloga, como terapeuta. Ficamos 1 ano e meio em Anápolis e, no início de 2016, viemos para abrir uma unidade no Ceará, no Nordeste, na verdade, em Fortaleza. E nossa experiência aqui tem sido extraordinária. Na verdade, como diz a Eleonora, ela gosta de falar, às vezes os missionários, os pastores vêm e acham que nós aqui os ajudamos, nós aqui falamos, mas o que nós aprendemos com eles, o custo-benefício é maravilhoso. Com a experiência de vida deles, com a experiência deles no ministério. Então, foi assim que nós chegamos no Ministério Oasis e estamos no Ministério Oasis há 6 anos. Não é isso? Olá, eu também quero dizer um grande boa noite para a CRU e quero parabenizá-los porque a visão que vocês têm através dos missionários que nós temos cuidados e o que nós ouvimos realmente assim é de dar os parabéns mesmo pela visão do cuidado, pelo investimento nos missionários. A gente fica realmente encantado, viu? E como o Fábio disse, as necessidades que ele tinha, desde que nós nos casamos, nós estamos com 37 anos de casado, mas sempre nós tivemos esse chamado de cuidar de quem cuida, desde o início. E quando ele chegou com 30 anos de pastorado, ele falava muito, né? Esse desejo de ficar mais um tempo para cuidar daqueles que cuidam. Então, o convite do Oasis realmente veio como uma realização de um sonho que nós tínhamos, mas de repente já veio com um formato, com algo já muito pronto, muito estruturado, e a gente sentiu isso como cuidado de Deus. E aí, respondendo a sua pergunta, o que faz o Ministério Oasis? Né? O Ministério Oasis, ele foca no cuidado integral dos pastores, missionários e líderes. Então, são 12 dias em que os missionários, inclusive as suas famílias, elas podem vir para serem cuidados. Nós temos aconselhamento pastoral, nós temos terapia, nós temos cuidado físico, nós temos arte-terapia, nós temos lazer também e descanso. Então, assim, é um cuidado, uma alimentação também saudável. Então, esse cuidado, ele faz com que muitos, inclusive, é muito comum, às vezes, missionários com mais de 30 anos de ministério, ou de um pastor de falar, nós nunca paramos para ser cuidados. Então, tem alguns que chegam até nós e até perguntam assim, você pode me arranjar uma vassoura? Né? Você pode, porque assim, coisa para fazer, não sabe ser cuidado, porque assim, ocupa só o lugar do cuidador. E o nosso convite é para que nesses 12 dias, como diz o pastor Bill, essas pessoas elas possam ser tratadas dentro da nossa realidade, é claro, como príncipes e princesas. Que de fato eles são no reino de Deus. Exatamente. Então, assim, onde eles... Mas há muitas vezes um estranhamento por parte de muitos, porque receber o cuidado não é algo muito comum para aqueles que sempre ocupam um lugar só do cuidador. Então, a gente resgata também que para que você cuide de forma saudável, você primeiramente precisa passar por esse cuidado também. Né? Falando sobre isso, eu gosto sempre de fazer a metáfora
com o entregador de pizza. Às vezes, o missionário se torna um delivery da graça e do amor de Deus. E o entregador de pizza, ele entrega a pizza, mas ele não experimenta, ele não se alimenta daquela pizza. E, às vezes, a pizza que ele vai entregar é de preferência dele, é o sabor dele, que ele mais gosta. E, possivelmente, esteja num tempo, num dia que ele está morrendo de fome. Hoje, no contexto de hoje, eles trabalham 12, 14 horas por dia. Você imagina ganhando 6, 7, 10 reais por dia. Então, é um negócio fora de sério. E aí, o missionário acaba sendo o entregador da graça. Ele é o entregador do amor. E essa graça e esse amor não está passando por ele. Então, eles não estão experimentando disso. Então, nós encontramos muitos que tornam-se esses deliveries da graça. Eles só entregam a graça e o amor. Eles não vivenciam isso, eles não sentam à mesa para se deliciar dessa graça. Eles não recebem, não deliciam desse amor, porque eles se sentem tão responsáveis em entregar, e há tanta gente precisando, milhares e milhares, que eles não têm tempo de parar para receber. Então, vai nessa linha que a Leonora está colocando, que é comum nós encontrarmos pastores e missionários já com muitos anos de ministério, gente muito produtiva, muito séria, mas que não tem experimentado dessa graça e desse amor. Que lindo, gente. Nos últimos anos, a CRU Brasil tem se preocupado muito com isso, né? Tem entendido a importância do cuidado missionário, e a gente tem enviado algumas famílias de missionários para o Ministério Oásis, né? Tem sido um grande parceiro nosso, de grande ajuda para as nossas famílias missionárias. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria saber de vocês, considerando essa experiência que vocês têm à frente do Oásis, quais são as coisas às quais os missionários deveriam dar mais atenção no cuidado? Assim? Eu vou começar, depois a Leonora vai falar um pouco também. O pastor Bill, fundador, ele coloca 3 necessidades básicas, que nós trabalhamos essas necessidades, que é a teologia caminhando com a psicologia e caminhando com a ideia de uma família estendida. A ideia é que a teologia precisa ter pressupostos da emoção, das emoções. E também as emoções precisam ter pressupostos teológicos. Também precisa haver um contexto de vida familiar, não importa o país, o lugar, a circunstância, esse contexto familiar. E como que acontece, onde surge essa necessidade? Ela surge exatamente quando surgem os conflitos. Então, a maneira de lidar com o conflito. E aí bate muito ou nas questões teológicas, ou nas emocionais, ou nas familiares. E, normalmente, então, lidar com esses conflitos em meio ao ministério, na responsabilidade familiar, com a organização missionária, com a denominação, fica bem complicado. E o Ministério Oásis, então, traz ele nesses 12 dias e ouve, ajuda-o a se ouvir e a olhar para si mesmo, entender como é que ele está lidando com esses conflitos e qual é o gatilho, o que é que está disparando, que está impossibilitando ele de ele fazer uma boa escolha ou de administrar bem esse conflito. Praticamente, basicamente, é isso que nós trabalhamos na temporada do Ministério Oásis com aqueles que vão lá. Uhum. Eu diria que também seriam necessidades, às vezes, tão básicas, mas que o missionário ele não se percebe. Vou falar de coisas do nosso dia a dia. Dormir, se alimentar bem, sabe? Ter lazer também. Então, assim, existe tantos missionários que estão tão exaustos, em burnout. E quando a gente começa a ver missionários, pastores, né, líderes, a gente começa a perguntar, sabe, perguntas básicas.
São pessoas, às vezes, que dormem muito pouco, né? Que se alimentam muito mal, né? Que não aprenderam a cuidar de si. Então, esse cuidado com o outro, ele vai muito desfocado muitas vezes. Por quê? Porque assim, em nome de Deus, muitas vezes se faz coisas que às vezes nem Deus está pedindo para que ele faça. É muito interessante isso, né? Então, assim, esse cuidado de trabalhar, primeiro, assim, de cuidar de si, né? Quantos estão realmente com a sua saúde totalmente comprometida, porque teve esse olhar, só um olhar sacrificial, mas não um sacrificial, assim, realmente como Jesus quer que a gente tenha. Mas, assim, é uma síndrome, muitas vezes, do Messias. É como se muitos fossem salvar uma situação, né? E aí, o cuidado mesmo desse tempo de permanecer em Jesus, né? Porque ele faz tanto, que muitas vezes ele acaba não tendo esse tempo de solitude, de parar. Então, veja, são coisas muito básicas, mas super necessárias, porque fica sem dormir. Claro que você vai ficar mais mal-humorado, mais estressado, vai alterar a pressão, fica sem se alimentar, ou se você fica muito tempo sem se alimentar, depois você vai se alimentar, se come além da conta, percebe? Então, assim, são cuidados básicos onde a gente vai ajudando para que a pessoa realmente tenha mesmo essa consciência, né? Porque às vezes a gente pensa no cuidado quando estourou lá, né? Mas a gente pode tanto trabalhar essa prevenção também, não só a intervenção, né? Que é uma outra questão que a gente foca também. Eu tenho mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Alguém tem perguntas no chat aí, Léo, sabe me dizer? Enquanto isso, deixa eu contar uma história real de um missionário que eu tenho atendido nesse período de pandemia. Ele disse para mim, pediu socorro e disse para mim que a esposa dele estava deixando ele. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu arranjei um amante. Aí ele disse, vou lhe dizer que é minha amante, é o campo. Eu tenho dado muita atenção para o campo, mais atenção para o campo, eu tenho amado mais o campo, eu tenho amado mais as pessoas que têm necessidade do meu apoio do que a minha esposa. É só para entender que quando o conflito acontece, quando ele está lidando com o conflito, ele começa a estabelecer padrões de que eu tenho que cumprir a ordem de Deus, eu tenho que cumprir aquilo que Deus... Isso é o mais importante. E aí é a questão de inverter mesmo valores, né? Ordens divinas, e isso fica muito confuso. É muito confuso. Então, trazê-lo de volta para Jesus e começar a avaliar a perspectiva de vida toda completa a partir de Jesus de novo. E o que em meio ao conflito não é tão simples fazer isso. Então, é só para entender que realmente a resolução de conflito é uma área extremamente importante que nós gastamos tempo nesses 12 dias com os missionários. Eu só vou complementar, eu sei que assim, o nosso tempo está por conta de várias coisas, mas só porque existe uma crença que é assim, eu cuido das coisas de Deus e Deus vai cuidar das minhas coisas, né? Gente, isso é uma armadilha muitas vezes. Por quê? Porque tem coisas que são minha responsabilidade, né? Então, assim, é muito perigoso. Então, a gente às vezes escuta, puxa vida, mas eu tive cuidando lá no campo e aí, assim, eu não pensei que tal coisa fosse acontecer na minha família ou então na minha saúde.
tem coisas que são responsabilidades minhas. Com a minha ausência, né? Isso. Então, assim, existe uma confusão nessa crença e que pode ser uma grande armadilha. Isso é um pressuposto teológico. Gente, eu queria saber de vocês, quanto à igreja, assim, o que vocês acham que elas devem investir para cuidar melhor dos que cuidam, né? No que ela deve investir mais? Qual a opinião de vocês com relação? Nós acreditamos, por ter pastoreado 30 anos e por agora também nos relacionarmos com igrejas, que a igreja tem um papel que é só dela. Ninguém vai poder fazer por ela. Que é indicar, que é aprovar a indicação ou o chamado daquele que está recebendo o chamado, a convivência lá, local, de onde o missionário vem como membro. Isso não há como a organização missionária ou seminário fazer isso pela igreja, porque quem conviveu com a igreja, quem batizou foi a igreja, quem fez a profissão de fé foi a igreja. Então, esse é o papel que a igreja precisa fazer, e precisa fazer bem feito, para ajudar o missionário a tratar daquilo que precisa ser tratado antes de ir para o campo. A outra coisa que a igreja pode fazer, ele deve orar. Não abrir mão desse missionário. Enquanto ele está, tem que orar por ele. Tem que ter pessoas orando por ele. Tem que ter gente dobrando o joelho por ele, e pela família. E também investir financeiramente. Então, esses papéis não dá para ninguém fazer pela igreja. Esse é o papel da igreja. O papel do missionário, como a Leonora disse, ninguém pode cuidar dele. E da casa dele também. Quem tem que cuidar da casa dele é ele. Ele cuida dele mesmo e depois cuida da casa. E depois cuida do ministério. Então, o missionário tem que cuidar dele. Agora, cuidar de todo o contexto em que ele trabalha, em que ele serve. Então, a organização missionária. Olha, que papel legal esse da Amada. Isso é extremamente necessário. Sentindo necessidade disso no Oásis. Vamos pedir socorro para ela. Nós, os missionários do Oásis, precisamos, porque somos voluntários também. Então, esse contexto mais de campo, de trabalho, de treinamento, então a organização missionária faz. Então, nós entendemos que esse é o papel da igreja. Orar, contribuir e também indicar, apontar esse aqui tem um chamado divino. Esse tem um chamado para o campo, tem um chamado para o ministério. Gente, quem tiver perguntas, podem ir mandando que a gente tem espaço para responder ainda, tá bom? Então, vai colocando aí no chat que a gente vai olhando, se vocês tiverem dúvidas, e vamos responder. Pode falar, Leonor. Outra coisa em relação à igreja, eu entendo que se a igreja ela não é preparada e não entende o que é missão, ela vai ficar numa coisa muito superficial, né? Então, antes de mais nada, eu só dou aquilo que eu tenho. Não é assim o pressuposto? Então, assim, se a igreja ela não tem uma liderança e os líderes não têm essa consciência do que é missão, é muito difícil, né? Porque, às vezes, até tem um grupo lá que tem um chamado e tudo mais, ele tenta, mas ele não consegue desenvolver se essa liderança ela não tem essa visão para a missão. Outra coisa que a gente vê, são várias formas de cuidar, é claro, mas uma das queixas, muitas vezes, que a gente escuta dos missionários que nós atendemos, é essa questão da visita ao campo mesmo, sabe? Da presença, da liderança no campo. Então, assim, alguns imploram muitas vezes e gostariam muito, mas muitas vezes não recebem, né? E às vezes, quando agora eu vou falar de missionárias, às vezes, que estão até em campo transcultural, mas não necessariamente só o transcultural, mas às vezes quando ele chega, né, no seu país, no caso aqui a gente está falando dos missionários brasileiros, a agenda já está tão lotada, né, no fazer, que ele não tem tempo de se cuidar. E ele não tem tempo, muitas vezes, de ser ouvido
pela liderança, pelos membros da igreja, ele vem ainda para se dar mais, né? Então, assim, veja, outra coisa que a igreja precisa pensar, a hospitalidade. Muitas vezes, esses missionários, eles chegam, eles não têm onde ficar. Então, é muito comum a gente ouvir, às vezes, a família que ela vem para um tempo sabático, mas onde uma família, ela fica, às vezes, com 3, 4 filhos num quarto. Né? Nós ouvimos de uma vez de uma família onde a esposa veio se cuidar de um câncer, ela ficou numa lavanderia na casa da família. Então, essa questão ou então fica num quartinho na igreja. Então, assim, a partir do momento em que a igreja ela investe, ela tem que pensar em algo maior do que apenas só enviar lá na manutenção, né? Mas esse contato, relacionamento, isso é fundamental. Isso é fundamental. Nós acreditamos que quem intercede, ama. A maneira de fazer o amor de Deus chegar até as pessoas, a intercessão é o amor. Mas também o amor de receber. Quando eles voltam do campo, isso que a Leonora está dizendo. Muito bom. Eu queria acrescentar, né? Eu já tive a oportunidade, acho que, de estar em vários pontos aí do que foi comentado, né? Assim, tanto sendo missionário, cuidando de outras pessoas, né? Mas precisando também aprender a ser responsável pelo meu próprio cuidado, né? Mas também como líder de equipe, precisando prover cuidado para aquelas pessoas que cuidam, né? Então é um desafio muito grande, porque normalmente, né, a gente costuma falar, por exemplo, a CRU, né, a CRU Brasil, ou o Ministério Oasis, né? A gente fala como, assim, pessoa jurídica, né? Mas ali por trás são pessoas, né? Pessoas que estão aprendendo, que também precisam de cuidado, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? E pessoas que também precisam aprender a assumir a responsabilidade, né? Eu acho que essa coisa do eu cuido das coisas, esse aí foi demais, né? Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Isso é uma coisa realmente que muitas vezes é uma desculpa que eu me dou, né? Muitas vezes para não assumir a responsabilidade, né? Pelas coisas que eu preciso cuidar, né? Então é uma coisa bem legal. Assim, Deus, né? Hã? E a culpa ainda fica de Deus, que não deu conta. Exatamente, que não cumpre a parte dele, né? Eu estou aqui tão fiel. Mas uma coisa que eu, né, porque eu imagino que pessoas de diferentes contextos, né, pararam para assistir essa live hoje, assim, eu queria só dar alguns exemplos, né, do que a CRU tem feito nessa questão do cuidado missionário, nessa área do cuidado missionário, mas não como uma, assim, né, palmas para a CRU, né, mas mais como uma referência, né? Acho que todo mundo precisa crescer, mas de como a gente costuma tratar essas questões acerca do cuidado missionário, né? A gente já falou, acho que todo mundo aqui falou um pouco sobre a questão do treinamento, sobre a gente se sentir preparado para o que a gente está fazendo, né? Então, os missionários que estão ingressando, eles passam por um período de acompanhamento, onde eles são desenvolvidos, prestam contas, né? Tem também uma coisa muito legal que tem funcionado nos últimos anos, especialmente com as mulheres. Com os homens é mais difícil, mas tem funcionado bem, até com os homens também, que é a questão dos grupos de partilha. Então, são missionários que se reúnem assim, online, uma vez por mês, para partilhar a ideia mesmo de falar como estão, né, orar uns pelos outros, né? Eu tenho visto assim os missionários sendo muito abençoados, tendo oportunidade de tratar coisas da sua vida por conta disso, né? Tem a própria questão assim de pessoas, né? Tem uma equipe de recursos humanos, né? Que tem cuidado dessas questões, até essa visão do cuidado missionário tem buscado pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, enviar alguém para estar no Oasis. E eu acho que isso é muito legal também, que é o reconhecer a limitação, né? A gente não tem condições de prover tudo aquilo que as pessoas precisam, né? Tudo que os missionários precisam. Eu, como líder de equipe, não tenho condições de prover tudo que a minha equipe precisa. Então, eu preciso recorrer a quem sabe fazer, né?
E então, assim, o Ministério Oasis que tem cuidado especificamente disso, então isso é uma bênção muito grande. E para outros ministérios, igrejas que estão assistindo a gente hoje, eu totalmente recomendo, assim, vocês irem atrás, né? Porque é um ministério realmente que tem abençoado muito, né, as nossas vidas. E tem também a questão do sustento, né, do cuidado financeiro também, nessa área financeira. Esse ano, a gente, nessa questão da pandemia, surge uma preocupação muito grande acerca de como a gente lidaria com isso, né? A Shirley, que é uma missionária daqui da CRU, que é formada em economia, deu um curso para a gente, né, sobre cuidado das finanças, né, administrar as finanças, mas na perspectiva do missionário, né, que conta muitas vezes com um orçamento limitado, com necessidades muito grandes, que não tem uma certeza, uma segurança de quanto vai receber, né? Então foi muito legal isso. E tem também a questão dos nossos parceiros ministeriais, né? Os missionários da CRU, por exemplo, eu acho que no Oasis também é assim, né? O ministério deles é sustentado através de pessoas que se comprometem, né, a interceder por eles e investir financeiramente, mensalmente, né? Então o orçamento deles é composto por essa equipe de parceiros, né? Pessoas que estão, muitas vezes não estão diretamente no ministério, mas estão com eles no ministério também, né? E até a Amada que tem coordenado isso, eu acho que você queria falar alguma coisinha sobre esse ponto, né, Amada? Você pode complementar aqui, especificamente sobre essa área do levantamento de parceiros ministeriais? Sim, acho que isso que estava sendo falado, né, que poucas vezes o missionário é ouvido, né? Só cobra, assim, quantos você evangelizou, o que você fez, quantas igrejas plantou, não sei o quê, mas ninguém sempre pergunta quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Então, eu acho que isso também vocês devem ver isso o tempo inteiro, né? No tempo de Oasis. Mas o que a gente vê também é que uma grande dificuldade com os missionários é o sustento. O missionário, no treinamento que eu dou, eu falo que a maior barreira do levantamento de sustento é o próprio missionário, porque ele como assim, dá uma esmolinha para mim, por favor, me ajuda com alguma coisa, né? Então ele se coloca de uma maneira assim que tem dificuldade de falar sobre isso, tem dificuldade de convidar as pessoas, quando que é bênção, né? Quando a gente convida as pessoas, quem dá ganha mais do que quem recebe, porque a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então, a gente tem trabalhado muito isso na CRU e tem sido assim uma bênção, um privilégio muito grande poder ver o crescimento dos missionários da CRU nessa área, né? E Deus me dá a oportunidade de também dar treinamento em outras agências missionárias, para estar levando o missionário a pensar e a olhar o sustento dele como uma parte muito importante do ministério dele, assim como ele é importante pregar na igreja, evangelizar, discipular, o levantamento de sustento também é assim, né? Então tem sido, a gente está no meio de um tempo que a gente chama de Blitz, que a gente separa 10 dias por ano, e trabalhamos 10 dias, todos os missionários estão trabalhando juntos para levantar sustento, né? Agora cada um na sua casa, porque está todo mundo online, mas aí termina agora quinta-feira, né? Começamos segunda-feira da semana passada e termina quinta-feira. E nessa pandemia, como o Léo falou, que todo mundo ficou muito assustado, né? Assim, e agora? Como os missionários vão sobreviver? Mas Deus tem mostrado para a gente que nessa pandemia, Ele não está em pandemia, né? Ele não está em quarentena. E a gente tinha há muitos anos que a gente não tinha alcançado 100% de sustento, e Deus tem nos dado o privilégio de estar vivendo isso. Assim, 90% dos missionários da CRU hoje têm 100% de sustento e que estão trabalhando duro na pandemia, né? Assim, convidando pessoas para estarem conosco no ministério, convidando pessoas para serem abençoadas. Então, o levantamento de sustento não é pedir dinheiro, né? Mas é dar oportunidade para que as pessoas se envolvam ao mover de Deus através dos nossos ministérios, né? Então, tem sido um privilégio muito grande trabalhar nessa área e ver os resultados, né?
Então, está sendo muito, muito bom mesmo. Bom, gente, a nossa live de hoje está acabando, está chegando ao fim. Foram conversas muito especiais aqui. A gente tem certeza que todo mundo que assistiu aprendeu muito, saiu muito edificado. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, né? O Edson, a Lia, a Madaí, o Fábio e a Leonora. Eu gostaria que vocês pudessem trazer as considerações finais de vocês, cada um que quiser aí dar sua palavra final, pode começar. Se o Edson quiser começar, a Lia. Eu quero me meter, e só para lembrar ao pastor Fábio e a Leonora, que seria bom também falar um pouco como é que as pessoas podem participar, podem ir, como é que funciona esse processo, como é que faz contato, para poder, ou a igreja, ou enfim. Léo sempre comenta comigo sobre como foi marcante o tempo no Oásis, e o que ele sempre ressalta é quão boa é a comida. Eu acho que é a coisa que ele mais lembra, né, desse tempo. Eu posso comprovar. Gente, é o seguinte, nós temos o site, na verdade, o testemunho dos missionários que passaram para outros, esse é o ponto mais forte. Nós temos o site e vamos trabalhar agora, estamos trabalhando com o Instagram, Facebook, mas tudo isso precisamos de alguém para gastar tempo mesmo só com isso e fazer chegar. Fazer o contato lá no site tem as datas, lá no site tem os valores, e esses valores são 100% para a alimentação e para também a hospedagem e todas as questões que acontecem, as atividades afins, né, lá dentro. Os missionários, os terapeutas, os conselheiros não recebem nada, eles são 100% voluntários. Então, é entrar em contato, ver a data. E uma coisa muito importante, nós procuramos construir esse ambiente de segurança. Não recebemos nenhum relatório, nenhum relato de nenhum líder para enviar nenhum missionário. O líder envia e o missionário chega lá, e a partir da chegada dele é que nós vamos conversar e vamos saber no que nós vamos caminhar juntos. Então, isso é só isso, é entrar em contato com a liderança, pode entrar em contato com a ASIS, ver a data e conversar sobre possibilidades de pagamentos, de data, de envio. Muito simples, rápido, e as secretárias são muito eficientes, e imediatamente elas fazem contato de volta. Tá bom? E eu gostaria de fazer, então, a minha consideração final. Nós temos uma enfermeira aposentada que faz um belíssimo trabalho do cuidar de si, e ela tem uma frase que a gente usa muito, que é o seguinte: cuidar não é a causa do desgaste. Porque geralmente a gente coloca o desgaste, a exaustão por causa que a gente cuida, né? Então, cuidar não é a causa do desgaste de um cuidador, e sim a falta de cuidado, começando pela falta de cuidado consigo mesmo. Gente, eu quero dizer que nós estamos sorteando um livro da Leonora chamado Antes de Casar, e já temos uma vencedora. Posso revelar, Léo? Claro! Posso? A nossa vencedora, e ela vai ficar surpresa, né? Porque eu acho que ela nem sabia que estava participando de um sorteio. A gente sorteou por meio de quem participou do chat. Então, quem ganhou foi a Denise Cullen. Denise Cullen, você acaba de ganhar o livro Antes de Casar, da Leonora Ceribelli. Então, eu quero dizer que esse livro, seja Antes de Casar, é para qualquer fase do relacionamento conjugal e para aqueles que ainda não se casaram. Então, está valendo para todos. Então, fica aí a dica. O que você disse, Léo? Que não deu para entender. Não, que a gente vai entrar em contato com ela para enviar para ela, tá?
Isso, a gente vai entrar em contato com você. Então, parabéns pelo seu presente aí. Tenho certeza que vai te abençoar muito. E agora, voltamos ao Edson e a Lia. Podem dar as considerações finais de vocês. Bom, eu quero louvar a Deus pela vida da Cru e pelo privilégio de, mais de 30 anos, ser parte desse ministério. Toda a minha vida espiritual, eu acredito que eu cresci dentro desse ministério. Então, louvo a Deus pelo cuidado, tanto o cuidado de preparação, o cuidado emocional também. O nosso envio para o Oasis foi muito bom também. Acho que já precisamos voltar para o Oasis. Vamos para Fortaleza agora. Louvo a Deus também pelo cuidado da nossa igreja. Muito disso que o pastor Fábio esteve falando, nossa igreja tem se preocupado com os missionários. E a gente tem experimentado desse cuidado também. Isso é muito bom. E que eu quero passar para aqueles com quem eu estou envolvido também na liderança, né? E louvo a Deus pela vida daqueles que influenciaram minha vida. Tio Cullen, que é o pai da Denise, né? Da Denise Cullen, que acabou de ganhar o livro. Bartimeu, Dina, que são pessoas que moldaram a minha vida ministerial. E Teodoro. Foram 4 pessoas que passaram, estão na cruzada, né? O Bira ainda está vivo, está entre nós, o tio Cullen também. E eu louvo a Deus porque eles nos ajudaram, ele e esposas, né? Na nossa caminhada com Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles, eu quero fazer menção à vida desses heróis da minha vida. Na verdade, são pessoas que influenciaram muito a nossa vida, né? Primeiro eu, depois o Edson, mas são pessoas que fizeram grande diferença. E em termos de consideração final, falando para os missionários que estão assistindo e para muitos dos nossos ministeriais, né, nossos parceiros de ministério que também estão assistindo, eu queria deixar uma das coisas que nos pediram para falar, que é: por que você continua? Por que você está há tanto tempo? Né? E a minha palavra é convicção. Convicção, né? Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi quando conheci a Cruzada, o Edson falou sobre o folhetinho azul, né? A vida cheia do Espírito, e principalmente o desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Então, o que nos faz perseverar? O que me faz perseverar? É o fruto desse relacionamento pessoal com Deus. Então, quando que a gente abandona o campo, vamos dizer assim, né? Quando que eu vou desistir? Se um dia Deus falar que está na hora de parar. Então, é uma questão de relacionamento com Deus. Então, priorize o seu relacionamento com Deus, porque é só aí que você vai ouvir e entender a vontade de Deus para a sua vida, momento a momento. Amém, muito obrigada. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Mada, suas considerações finais. Nunca diga não ao missionário quando ele vai falar com você. Nunca deixe ele no vácuo. Ouça o missionário. Né, e acho que a maior coisa que a gente tem é o que a Lia falou, né, o relacionamento e a convicção do que Deus está chamando. E acho que isso é uma marca da CRU, né? E eu louvo a Deus por fazer parte da história da CRU. E eu quero aqueles que estão aqui, que ainda não são parceiros de missionários, você pode entrar na cru.org.br e escolher um missionário lá, porque tem uma página com todos os nossos missionários. E pode investir e ser abençoado. Acho que todos os missionários estão fazendo assim da CRU, né? Mas é um privilégio muito grande ter participado dessa noite. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença, amada. Também queria agradecer o pastor Fábio e a Leonora. Um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por participarem com a gente. O Léo e o Gil também, que fez a sua participação especial. Muito obrigada a todos que assistiram. A gente está terminando mais uma live em comemoração aos nossos 50 anos da CRU Brasil. Estamos
muito felizes pelo dia de hoje. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns. Deus abençoe. Vamos continuar parceiros.